México. Em 1992, Canadá, Estados Unidos e México assinaram o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, que estabeleceu o livre comércio entre eles. Desse modo, em 1º de janeiro de 1994, as barreiras comerciais entre os países foram suprimidas. Não resta dúvida de que esse bloco atende muito mais aos interesses dos Estados Unidos do que aos de seus vizinhos. Depois da consolidação do NAFTA, novas empresas se instalaram no México, aumentando o número de maquiladoras estadunidenses que buscam obter vantagem de produção no território mexicano. Já a fronteira entre Estados Unidos e Canadá é bem mais flexível, pois o Canadá apresenta indicadores sociais mais equilibrados, além de uma economia mais dinâmica que a do México, ainda que focada principalmente em fornecer matéria-prima ao país vizinho do Sul. O México é um país com enorme diversidade cultural, tem um grande contingente populacional e suas atividades econômicas abrangem tanto a indústria quanto a agricultura, ainda que a oferta de água seja reduzida. Em 2017, a população do México era de aproximadamente 143 milhões de habitantes, de acordo com o INEGI, Instituto Nacional de Estatística e Geografia daquele país. Os estados do Sul concentram a maior parte da população indígena, com destaque para Chiapas e Yucatán. A população urbana do México corresponde a 80% do total, segundo os dados do INEGI. A cidade do México, capital e principal cidade do país, reúne a maior parcela da população, mais de 21 milhões de habitantes, já em 2010. Outras aglomerações urbanas importantes são Monterrey e Guadalajara, que, assim como a capital, possuem muitas indústrias, em especial as maquiladoras. As cidades localizadas junto à fronteira norte são muito vigiadas, como a cidade de Juárez e Tijuana. Os Estados Unidos temem que imigrantes clandestinos cheguem até o seu território por essas cidades. O México é um país com reservas importantes de recursos naturais e dispõe de ouro, prata, zinco, cobre, entre outros minerais. Também ocorrem na costa do país cardumes de peixes como sardinha, tubarão e atum, além de lagostas e polvos. Na criação de animais, o destaque fica para os bovinos e os suínos. A enorme diversidade de milho, base alimentar da população mexicana, é o destaque na agricultura, mas eles também têm feijão, batatas e vários tipos de pimentas e frutas. O país também é abundante em petróleo e gás natural, que é extraído principalmente no Golfo do México. O México tem uma empresa estatal que explora o petróleo. Ela atua desde a retirada do óleo bruto até seu refino e comercialização. Cerca de metade da produção de petróleo e derivados tem como destino principal os Estados Unidos. A água não apresenta a mesma abundância observada no caso do petróleo. Apesar de parte do México se situar na faixa intertropical, as chuvas não são tão frequentes, em especial no norte do país, onde o clima é seco e meio árido. As chuvas são mais frequentes na costa voltada para o Golfo do México. Por essa razão, mesmo que tenha uma área agricultável de aproximadamente 35 milhões de hectares, apenas 26 milhões eram usados para cultivo. O resultado é que falta água de boa qualidade em boa parte do território mexicano. Os países da América do Norte são muito desiguais entre si, seja nos aspectos econômicos, seja nos aspectos sociais. O domínio dos Estados Unidos os coloca em situação de vantagem perante seus vizinhos, sobretudo o México. Apesar disso, o Brasil mantém boas relações econômicas com todos eles.